Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje nós vamos abordar um tema muito delicado, que é a saúde indígena em tempos de Covid. Nós sabemos, segundo o último censo 2010, que 0,4% da população brasileira são indígenas. E isso corresponde a aproximadamente 800 mil pessoas no território nacional, somando 225 tribos conhecidas, fora aquelas que são desconhecidas que vivem isoladas. E para abordar esse tema hoje, nós temos o pesquisador da Fiocruz, o Dr. Andrei Moreira Cardoso. Ele é doutor em saúde pública pela Fiocruz, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública e é do Departamento de Endemias. Integra o grupo de pesquisa de epidemiologia e antropologia dos povos indígenas e é membro da Abrasco, onde compõe a Comissão Intersetorial da Saúde Indígena do Conselho Nacional de Saúde. Agradeço a sua presença aqui, professor. Olá, tudo bem? É um prazer poder contribuir com essa iniciativa. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a saúde indígena, num momento tão delicado da saúde pública mundial, e poder tecer alguns comentários acerca de possíveis caminhos para aprimorar a atenção à saúde num segmento populacional tão vulnerável. Professor, conte um pouco para a gente sobre a sua aproximação dessa temática. Como que se deu? Minha aproximação com a saúde indígena se deu, de certa forma, ao acaso. Mas a gente diz que quem se aproxima da saúde indígena jamais se distancia dela. Eu me formei em médico na Universidade Federal Fluminense e poucos anos após a minha formação, eu decidi trabalhar como médico generalista na região sul-fluminense, com a qual eu tinha um elo afetivo desde criança. Nessa região havia 3 aldeias indígenas Guarani, e eu trabalhei atendendo áreas rurais no município, incluindo população caiçara e quilombola, mas na ocasião não existia o subsistema de atenção à saúde indígena do SUS. E a responsabilidade pela atenção à saúde indígena era da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Essas instituições me convidaram para participar de uma campanha de vacina numa das aldeias, e a partir desse evento eu passei a colaborar com a Fundação Nacional de Saúde no atendimento das aldeias indígenas de Paraty. No ano seguinte, eu comecei a trabalhar também no município de Angra dos Reis, e lá existia uma aldeia com a primeira unidade de SUS em área indígena no país. Pela experiência de trabalho em Paraty, eu fui lotado nessa unidade de saúde em Angra. Trabalhei, então, nessa unidade até 1999, quando foi criado o subsistema de atenção à saúde indígena, como parte do SUS, e então eu fui incorporado na equipe multidisciplinar de saúde indígena como médico da equipe, onde eu trabalhei até 2003 atendendo as aldeias do estado do Rio de Janeiro. Em 2003 eu tomei a decisão de fazer o doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, com tema na área de saúde indígena, e depois eu acabei virando pesquisador da área de saúde pública, com foco na pesquisa na área de saúde indígena. Então, são mais de 20 anos de trabalho com o tema. Como o senhor vê, em linhas gerais, a saúde indígena nesse momento crítico que a gente está vivendo de pandemia? Bom, como eu disse, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena foi criado em 1999 como um subsistema do Sistema Único de Saúde e foi resultado de um grande esforço do movimento indígena e indigenista no bojo da reforma sanitária brasileira. Esse sistema ele representa, na verdade, um grande avanço para a garantia dos direitos constitucionais dos povos indígenas e também uma grande ampliação do acesso da população indígena aldeada no Brasil ao Sistema Único de Saúde. Assim como o SUS, o subsistema necessita de investimentos contínuos e vem sendo aprimorado nos últimos 20 anos de sua existência. No entanto, nos últimos anos, a gente tem visto um grande desinvestimento no sistema de saúde brasileiro, que encontra um paralelo com o desinvestimento no subsistema de atenção à saúde indígena. Então, as mazelas ou deficiências do sistema de saúde, particularmente do subsistema, se agudizam no momento da pandemia, na medida em que a pandemia exige mais recursos, mais investimentos, maior capacidade de vigilância, de atenção à saúde, de gestão, assim como uma melhor articulação entre os outros níveis de atenção à saúde no SUS, para a garantia da atenção integral à saúde. Então, no momento da pandemia, as fragilidades do subsistema se agravam e o que a gente vê é a possibilidade, na verdade, de agravamento das iniquidades em saúde existentes no país frente à situação da pandemia, pela possibilidade de restrição e limitação no acesso e na qualidade de atenção à população indígena
no país. O que poderia ser feito, na sua opinião, para que esse grupo fosse melhor atendido na área da saúde? Bom, esse tem sido um debate bastante atual entre os pesquisadores da saúde indígena, envolvendo também o próprio movimento indígena e o governo federal, a partir do momento que se identificou inúmeras fragilidades no Plano Nacional de Enfrentamento da Covid-19 para populações indígenas. Eu diria que o primeiro passo para aprimorar a atenção à saúde indígena no momento da pandemia seria o Estado reconhecer a vulnerabilidade dos povos indígenas à pandemia. E segundo, garantir investimentos na lógica da equidade para a atenção integral a essa população. Uma demanda do movimento indígena também é a ampliação do acesso às populações que residem em territórios não homologados pelo Estado, assim como para a população indígena residente em área urbana do país. E falando particularmente de pontos específicos da atenção à saúde, eu diria que o governo deve pautar suas ações com base em evidências científicas correntes e atuais, reformular o Plano Nacional de Enfrentamento, sendo mais específico nas ações a serem desenvolvidas pelo nível local ou distrital, se baseando prioritariamente na lógica de vigilância ativa com participação comunitária, garantia de acesso à testagem em massa, encontro de estratégias adequadas, né, para aplicação das medidas recomendadas de proteção individual e coletiva, e a garantia da articulação intersetorial e intrasetorial para que se possa prover atenção integral à saúde das populações indígenas. Um ponto adicional que eu ressaltaria seria reconhecer a grande diversidade de populações indígenas no país e diferentes contextos geográficos, epidemiológicos, sanitários, ambientais, de acesso à terra e recursos naturais de subsistência, na verdade, implicam em adaptações do Plano Nacional às realidades locais. Então, esse plano precisa ser adequado às realidades locais, preferencialmente com a participação indígena, para encontrar estratégias pertinentes de ação para a prevenção da disseminação da Covid-19 nessas populações. E como o senhor acha que esse vírus pode ter chegado até as aldeias? Bom, como eu disse, há uma grande diversidade sociocultural no Brasil, há cerca de 305 etnias indígenas identificadas, que existem em diferentes contextos geográficos, territoriais, ambientais, sanitários e epidemiológicos. A introdução do vírus da Covid-19 em uma aldeia depende da entrada ou da importação por um indivíduo infectado, que vai transmitir o vírus para os demais moradores suscetíveis. Portanto, há inúmeras possibilidades de introdução do vírus na aldeia e há maior ou menor probabilidade de introdução por determinadas vias, depende das características locais. De modo didático, eu poderia dividir essa situação em dois contextos. A introdução por pessoas não indígenas infectadas, seria, por exemplo, o caso da entrada de profissionais de saúde, uma das possibilidades, de profissionais de saúde que vão prestar atenção à saúde indígena, que entrariam infectados na aldeia. Uma outra possibilidade seria a entrada de missionários, por exemplo, que acontece muito na região amazônica, que poderiam estar infectados, transmitindo o vírus para a comunidade. A entrada de demais outros visitantes ou trabalhadores de diversas instituições, ou mesmo a entrada de pessoas ilegalmente nos territórios indígenas, como se observa na situação do garimpo ilegal, dos desmatadores e dos grileiros, por exemplo. Uma outra possibilidade é a introdução do vírus por pessoas indígenas infectadas. Isso pode ocorrer de diferentes maneiras, porque existe uma grande mobilidade de população indígena para fora do território, seja para visitar outros parentes em outras comunidades, ou mesmo para realizar diferentes atividades, por exemplo, nos centros urbanos do seu entorno, da aldeia. Então, esse contato com a sociedade envolvente é variado e a saída de um indivíduo da aldeia e o retorno pode resultar na infecção fora da aldeia e a introdução do vírus na comunidade. Então, portanto, a compreensão da epidemia em um determinado contexto depende, na verdade, do conhecimento dessas características da investigação da disseminação do vírus na comunidade, para compreender que mecanismos foram relevantes para a disseminação do vírus nessa dada localidade. Sim, sim. E existem muitas aldeias afetadas no Brasil? Bom, eu não consigo te precisar exatamente quantas aldeias no país têm casos confirmados de Covid-19, mas eu posso te afirmar que todos os distritos sanitários especiais indígenas que compõem o subsistema de saúde indígena, que são 34 em território nacional,
tem casos de óbitos confirmados por Covid-19. Eu faço parte de um GT chamado Vulnerabilidade Sociodemográfica e Epidemiológica dos Povos Indígenas no Brasil à pandemia de Covid-19. Esse GT, em parceria com o Núcleo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica do PROCC Fiocruz e da FGV, desenvolveu uma série de análises em 4 diferentes momentos do tempo sobre a vulnerabilidade geográfica dos povos indígenas ao espalhamento da Covid-19 no país. A primeira análise foi feita no dia 18 de abril e a quarta e última análise na primeira semana, no dia 8 de julho. A gente observou que 60,5% da população indígena residente em zonas urbanas do país se encontrava em municípios com alto risco imediato para a epidemia de Covid-19 naquele primeiro momento de abril. E que essa proporção chegou a praticamente 100% na última análise, na primeira semana de julho. A proporção de população indígena na área rural ou em terras indígenas em alto risco imediato para a Covid-19 era mais baixa do que para a população urbana, de 17,7% na primeira análise feita em abril, mas chegou também a cerca de praticamente 100% na última análise no início de julho. Portanto, no momento atual, a gente considera que toda a população indígena do Brasil esteja em alto risco para a Covid-19, mesmo que exista alguma aldeia que não tenha caso ainda confirmado. Professor, como os profissionais de saúde devem agir com esse público indígena? Um público específico, diferenciado. Como deve ser o cuidado a eles? Bom, eu acho que a primeira coisa que se espera de um profissional de saúde é que ele atue de forma acolhedora e respeitosa com o paciente e que ele tente se despir de quaisquer preconceitos que possa ter na relação com esse paciente. Uma outra perspectiva que eu acho importante que o profissional de saúde tenha é compreender que o processo de saúde é decorrente de determinantes sociais da saúde, como, por exemplo, o acesso à terra ou território, garantia de territórios e de estratégias de subsistência, condições de moradia, de habitação, de saneamento, renda, de acesso à saúde e práticas culturais. É muito comum a gente observar a culpabilização dos próprios indígenas e sua cultura pelas condições adversas em que vivem. Então, isso é um ponto relevante, a compreensão de que existe uma diversidade de conceitos e de compreensão do mundo e do processo saúde-doença e determinação social desse processo saúde-doença. O papel da saúde, então, é justamente, na verdade, eliminar as barreiras, potenciais barreiras no acesso à saúde e promover a saúde a fim de reduzir as iniquidades existentes no país. Do ponto de vista da atuação objetiva, né, dos profissionais de saúde, eu entendo que eles devem atuar baseado nas boas práticas recomendadas para a atenção à saúde e para a segurança do paciente e permitir, né, um diálogo entre a biomedicina e os saberes tradicionais a fim de garantir uma atenção integral num contexto de atenção intercultural. Qual a mensagem o senhor deixa para a população nesse momento de pandemia? Eu diria que a pandemia de Covid-19 escancara os potenciais impactos para a humanidade de uma relação desrespeitosa com o ambiente e os efeitos da degradação ambiental e dos equilíbrios ecossistemas. Eu diria também que é possível observar que os impactos da pandemia é diferente em diferentes estratos sociais e que esse impacto decorre de desigualdades socioeconômicas, sanitárias e de acesso a políticas públicas como a de saúde. Então, portanto, é muito importante que a gente reflita sobre os modelos vigentes de desenvolvimento social e econômico. Para a questão específica da pandemia, eu diria que se trata de uma doença nova, para a qual não há vacina nem tratamento específico, e que, portanto, é necessário adotar de forma responsável as medidas recomendadas de distanciamento físico e de higiene e proteção individual. E o objetivo, em última análise, é a proteção da coletividade. Agradeço, professor, a sua contribuição aqui. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse tema Saúde do Indígena em Tempos de Covid. Até o nosso próximo encontro aqui nesse espaço aberto para a saúde.